Prezadas alunas, prezados alunos, vamos continuar as nossas videoaulas sobre fundamentos de resistência dos materiais. Agora, nessa segunda parte, nós vamos ver as tensões provocadas por flexão. O que é flexão ou flexão pura ou momento fletor? Na verdade, se a gente pega uma asa de um avião, por exemplo, que na abertura dessa apresentação da primeira parte vocês viram, ela fica submetida a esse esforço aqui, subindo e descendo. Ou seja, essa asa, desculpe-me, ela está submetida a uma flexão. Não é uma flexão pura, mas é um momento fletor. E aqui de cara eu já quero deixar isso aqui. Momentos fletores provocam tensões normais na seção perpendicular da peça. As tensões normais podem ser de tração ou de compressão. Nós vamos ver que existe uma linha neutra e a tensão e deformação na linha neutra é zero. Então, se eu tiver um componente, como esse aqui, submetido a um momento fletor, ele vai se deformar dessa forma, mais ou menos, e observe que a parte de cima desse componente ela diminui de tamanho, então ela vai estar sob compressão, ou seja, ela vai estar sob tensões normais de compressão, negativo. A parte de baixo da peça ela vai aumentar de tamanho, ela vai ter um alongamento. Então ela vai estar submetida a esforços normais de tração. Então observem que o componente, ao longo da sua seção transversal, ele está submetido a dois tipos de tensões. Uma tensão normal de compressão na parte de cima e uma tensão normal de tração na parte de baixo. Observe, então ela tem que passar, por exemplo, de menos 100 para mais 100 megapascal. Então ela tem menos 100, menos 80, menos 60, menos 70, aí chega a zero. Depois mais 10, mais 20, mais 100. Então, ao longo da seção da peça, existe uma linha onde as tensões atuantes são zero, são nulas. Ela é chamada de linha neutra. Linha neutra, isso é muito importante. Observe nesse caso aqui, onde eu tenho uma barra B, que está soldada aqui em A, e é aplicada nela uma força P. Isso vai provocar um momento fletor que vai ser igual a P vezes essa distância aqui, que eu vou chamar de a distância X. Então, o momento fletor é P vezes X, ou seja, P vezes a força, vezes a distância do ponto onde a força está atuando. Se eu quiser calcular o momento fletor aqui, é P vezes essa distância. Se eu quiser calcular o momento fletor aqui, que é máximo, é P vezes L, onde L é o comprimento da peça. Assim, esse componente vai estar submetido a tensões normais de compressão na parte de cima e tensões normais de tração na parte de baixo. E aqui nós vamos ter a linha neutra do componente onde a tensão é zero. Isso está representado esquematicamente por essa figura aqui. Aqui está representando, ou seja, aqui está a linha neutra, que é zero, que é o eixo Z, que está saindo da tela. Aqui então ela está sob compressão e a parte de baixo sob tração. Tá certo? Aqui é a mesma representação esquemática. Então, observe que vai ser, se esse aqui é o eixo X, então nós vamos ter, esse aqui é o eixo X, então nós vamos ter que tensões σx de compressão aqui e tensão σx de tração na parte de baixo. E mais ainda, a tensão varia de 0 até um valor máximo de tração, 0 até um valor máximo em módulo de compressão na parte de cima do componente. Eu já tinha falado antes, então a tensão σx é o momento fletor dividido pelo momento polar de inércia, desculpe-me, pelo momento de inércia retangular, vezes a distância da linha neutra y. Y é essa distância aqui é a linha neutra, então essa aqui é o valor do y. Se você quiser calcular a tensão máxima, é pegar o valor de y máximo, tá certo? Se eu quiser calcular o valor da tensão atuante nesse ponto, é o momento fletor dividido pelo momento de inércia da seção retangular I, vezes essa distância daqui até esse ponto aqui. Então, nós temos os momentos fletores que vão provocar tensões normais na seção transversal da peça. Se nós recordarmos a primeira parte sobre esforços axiais, forças axiais também provocam tensões normais. Então, nós temos duas solicitações que provocam tensões normais na seção transversal de uma peça: forças axiais e momentos fletores. Nós vamos fazer agora uma combinação desses dois esforços aí, analisando esse componente. E a pergunta que eu faço é, tem esse componente que tem essa forma, submetido a uma força P' e P aqui, a força P está aqui também, tá certo?
Eu quero saber quais são as tensões atuantes nessa seção do ponto C aqui. Observe que a força P está atuando ao longo dessa linha tracejada. O que a gente faz? Nós vamos cortar essa peça, jogar a metade fora e fazer uma análise dos esforços atuantes. Aí então nós vamos ter um momento fletor e uma força axial atuante, como vai estar aqui. Olha aqui. O que a gente fez? Traçamos essa linha aqui, que eu quero analisar o ponto C, joguei toda essa parte fora e vou substituir pelos esforços. Que esforços que estão atuando aqui? Eu tinha essa força que estava atuando aqui, ela continua atuando aqui do mesmo jeito, é a força F. Só que além disso, eu desloquei essa força F desse ponto até o ponto C, ou seja, a força F ela foi deslocada desse ponto, dessa linha de atuação até o ponto C. Isso significa que todas as vezes que eu deslocar uma força, eu tenho que levar em consideração o momento fletor desse deslocamento, ou seja, essa força F vezes essa distância D. Então eu vou ter um momento fletor M que vai ser igual a F, que é a força atuante, vezes D, que é o valor do deslocamento. Então essa seção transversal vai estar submetida a duas solicitações. Uma força axial e um momento fletor. Uma força axial e um momento fletor. A força axial vai me gerar tensões normais ao longo da peça, que é essa aqui. Então, essas aqui são as tensões σx provocada pela força axial, considerando que esse eixo aqui é o eixo x. Então, eu vou ter uma tensão normal média, que é força sobre a área. E nós já vimos na primeira parte. Mas, além disso, eu tenho um momento fletor atuante nessa seção transversal. Então, esse momento fletor, aqui é a linha neutra, na parte de cima ela vai estar comprimida, ou seja, eu vou ter um σx de compressão aqui em cima, tá certo? Vou colocar um menos aqui, só para indicar que é de compressão. Aqui na parte de baixo eu vou ter um σx de tração provocada pelo momento fletor na parte inferior. Aqui a linha neutra é zero. Com isso, eu vou somar essas duas tensões. Como elas são tensões normais e estão atuando na mesma direção x, eu posso fazer a soma. Senão, eu tenho que fazer uma soma vetorial. Com isso, eu somei as duas. Como essa aqui é negativa e essa é positiva, dá um valor menor e assim tem essa distribuição aqui. Observe que a tensão máxima atuante nesse componente é na parte de baixo, onde ocorrerá uma soma das tensões normais de tração provocada pelo esforço axial, mais a tensão normal de tração provocada pelo momento fletor. Se eu colocasse esse número, vamos supor que essas tensões médias aqui fossem iguais a 100 megapascal, tá certo? 100 megapascal. É muito ruim escrever com o mouse, mas vocês me desculpem, mas dá para ler. 100 megapascal. Aqui varia de menos 200 até mais 200 megapascal. Até mais 200 megapascal. Horrível, né, gente? Mais 200 megapascal. Então, a distribuição de tensões aqui seria a seguinte, ó, seria menos 100 megapascal aqui, porque é menos 200 com mais 100 dá menos 100. Então, aqui seria menos 100 megapascal. Ela vem menos 100, vai até chegar aqui 200 com mais 100, 300 megapascal. Então, a nossa distribuição de tensões aqui seria algo assim, ó, tá vendo? Menos 100 vai variando até chegar a mais 300. Observe que o zero, esse ponto aqui é o ponto onde a tensão atuante é zero, que é exatamente onde aqui ela vai somando, na verdade, menos 200, né? Quando esse valor aqui for menos 100 com mais 100 dá zero, vai dar aqui. Então essa é a distribuição de tensões. Nós vamos ver isso mais adiante, mas vocês observem que já é uma aplicação prática. Da mesma maneira que eu falei antes sobre concentração de tensões em esforços axiais, aqui no momento fletor também tem. Aliás, em todas as solicitações, a ideia é a mesma, tá certo? Calcula o KT, isso aqui é KT, o Rzinho sobre D, que é o raio de concordância, D sobre grande, e determina o valor e calcula a tensão máxima. E com isso, nós terminamos a nossa segunda parte sobre momentos fletores. Na terceira, nós vamos ver torção e combinação de esforços.